todos e todas. Então, hoje o Calepino de número 263 teve como tema A Leia dos Gênios, feito pelo professor Juvenal da Silva. Foram citados, a título de filmografia, o filme Antônia, uma Sinfonia, de 2018. Quanto ao verbete, foi destacado o verbete do próprio professor A Leia dos Gênios da Humanidade. Além disso, também há um livro recentemente lançado com o nome A Leia dos Gênios da Humanidade, também do professor Juvenal da Silva. A título de definologia, a Leia dos Gênios é a fileira de bustos de relevantes personalidades de diversas áreas do conhecimento humano às margens do caminho da lógica. Também é interessante, dentro dessa definição, comentar sobre o que o Valdo definiu como gênio, que é aquele indivíduo portador de grandes habilidades intelectuais ou a consciência portadora de múltiplas inteligências. Há um megapensene trivocabular do qual destaco, que diz que gênio é a consciência poliinteligente. É interessante saber que a Leia surgiu a partir da idealização do professor Valdo Vieira e se embasa nos princípios do pacifismo e da cientificidade. Ela foi inaugurada no dia 6 de junho de 2002, com 20 bustos, e atualmente conta com 175 personalidades. A artista plástica responsável pelo início da Leia é a Cid Linsenmayer, que já dessomou agora em 2021, em dezembro. O objetivo da Leia dos Gênios da Humanidade é oferecer aos intermissivistas, bem como ao público em geral, a possibilidade de promoverem um rapport positivo com a erudição e também desencadear retrocognições. Foi destacada a questão de o número de mulheres na Leia ainda ser inferior ao número de homens. E aí, portanto, foi dada a questão de que deve-se aumentar esse número. Destaco algumas personalidades que foram citadas na aula de hoje. Entre elas, Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente americano no século XIX, e teve destaque também durante a escrita do livro A Leia dos Gênios da Humanidade. O professor Juvenal da Silva destacou a questão da afetividade que essa personalidade traz. A personalidade Levi Strauss, antropólogo, professor, filósofo francês do século XX. Mahatma Gandhi, líder pacifista indiano, no século XIX e XX. Martin Luther King, século XX, que foi líder do movimento dos direitos civis e lutava contra a questão da segregação racial. Alexander von Humboldt, do século XVIII e XIX, tem destaque também no paper de hoje. Ele se dedicou a inúmeras áreas do conhecimento humano. Marie Curie, física e química polonesa naturalista francesa do século XIX e XX, e Hipátia de Alexandria, que foi a primeira mulher matemática no mundo, filósofa também. Alguns trafores que retirei das personalidades constantes na Leia dos Gênios, que foram citadas na aula de hoje. Entre eles, pacifismo, generosidade, afetividade, fraternidade, intelectualidade, criatividade e coragem. Encerro o resumo de hoje com a frase da personalidade Montaigne, que foi citada na aula de hoje, é um filósofo francês, humanista e escritor, que diz que a familiaridade que tenho com esses personagens e a ajuda que prestam à minha velhice e ao meu livro, inteiramente construída com seus despojos, obrigam-me a render-lhes homenagem. Obrigada e boa noite a todos.